Bom dia a todos. Um enorme prazer que a gente recebe aqui hoje, nosso queridíssimo professor José Carlos Braga, que vai dar uma conferência aqui para nós hoje. Estou aqui, na verdade, desempenhando vários papéis em um só, né? Estou aqui representando o nosso diretor, o professor Paulo Fracalanza, que tem um outro compromisso hoje, tem um evento no Rio de Janeiro, e gostaria muito de estar aqui, mas ainda não foi possível, né? Tem essa tecnologia da pessoa estar presente justamente em dois lugares ao mesmo tempo, então ele não está aqui, mas então gostaria de expressar, né, a alegria que a direção do Instituto de Economia tem de receber o professor José Carlos Braga hoje, em nome do Paulo, então, que me pediu para fazer isso, também em nome da pós-graduação do Instituto, também quero registrar a nossa alegria, né, de ter o professor José Carlos Braga hoje. Durante muitos e muitos anos, né, deu uma intimada contribuição à nossa pós-graduação, com as suas tão estudantes reflexões, e vai nos brindar hoje com mais uma delas. Em nome dessa equipe que trabalha conjuntamente no curso de Interpretações do Capitalismo, né? Estamos aqui, deixa eu ver se eu não faço nenhuma injustiça, né? Professor Juliano, professor Roberto Borg, professor Alex, acho que por enquanto somos nós, né? E o professor Braga trabalha conosco nessa disciplina e estamos todos muito felizes, né, de ter essa aula aqui, essa aula aberta com o professor. Tenho certeza que os alunos, né, que são os alunos mais cuidados nesse curso, bem como outros alunos do Instituto, queridos amigos, colegas que estão aqui também, gostaríamos de expressar essa alegria e satisfação. E por último, não posso deixar de expressar minha alegria e satisfação pessoal, né, de estar aqui de novo com o meu querido amigo e mestre, com quem eu aprendi tantas coisas e tive tantos momentos, né, de prazer e intelectual inesquecíveis. Sempre é um prazer esse reencontro. Eu vou então passar a palavra imediatamente para o Juliano, né, a quem eu também agradeço pela organização desse evento. Esse evento, isso é muito importante, faz parte, né, dessa série de eventos comemorativos dos 50 anos do Instituto de Economia, uma instituição tão importante para todos nós. A gente tem que celebrar com muito carinho, né, esses 50 anos do Instituto de Economia e com muito cuidado, né, porque não é fácil para nós que estamos aqui hoje, né, empunhando essa tarefa de dar continuidade a essa reflexão, executar tal tarefa, né, porque nós temos uma herança, nós ganhamos uma herança tão grande, né, tão densa, tão rica, né, que essa tarefa de levar adiante essa reflexão não é uma tarefa qualquer, né? Mas é uma tarefa muito importante, né, a qual nós tentamos nos dedicar com muito afinco. Professor Juliano, então, obrigada, né, pela organização desse evento. Tem mais uns momentos aí dessa nossa tarefa de estar sempre buscando essa conexão com a nossa tradição intelectual e a modernização dessa reflexão a partir dessa tradição. Obrigada, Braga, mais uma vez. Obrigada, Juliano, por esse esforço, né? E passo a palavra para o professor Juliano para algumas breves palavras, depois o Braga dará início à esperada conferência.
Bom dia a todos. Agradeço muito fortemente a presença de todos. Sei que nos tempos atuais, repleto de contradições, é muito difícil disponibilizar a agenda para eventos diversos, mas acredito que todos aqui seremos devidamente brindados com a palestra, aula aberta, na verdade, né, do professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, professor José Carlos Braga. Registro também que, ainda que tenha cumprido a função de ponta de lança, talvez, para a organização dessa aula aberta, essa aula aberta foi organizada não por mim, mas efetivamente pelo Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais, e com a participação de todos aqueles que integram esse centro, além dos professores mencionados pela professora Simone. Também contamos com a contribuição importante do doutorando Paulo Whittaker Wolff, que está presente aqui, e também do o Diego Angélico Garcia. Tá? Sobre a iniciativa, é importante que se faça menção ao fato de que essa é uma discussão que mereceu uma atenção bastante meticulosa por parte do professor José Carlos Braga, ao longo de anos de envolvimento nessa temática, em particular no âmbito da disciplina comandada por ele há anos, chamada Capitalismo Contemporâneo, que é oferecida regularmente nos programas de mestrado e doutorado estricto sensu aqui do nosso instituto. E no âmbito dessa disciplina há um tópico que diz respeito à discussão a respeito do paradigma da contradição, né? E o objetivo desse tópico é discutir, entre outras questões, os dilemas do capitalismo moderno à luz desse paradigma que o professor José Carlos Braga fará a explanação logo mais. E, para finalizar, só mencionar o fato de que o professor José Carlos Braga, ainda que dispense maiores apresentações, autor de diversos capítulos de livros e artigos sobre financiarização, um tema sobre o qual ele foi precursor, não apenas no âmbito da academia nacional, mas também internacional, política econômica e políticas sociais em saúde, e dentre os seus principais trabalhos destaca-se o livro Temporalidade da Riqueza, Teoria da Dinâmica e Financiarização do Capitalismo. O professor fez graduação na UFRJ e mestrado e doutorado aqui no Instituto de Economia da Unicamp, depois realizou pós-doutorado em Berkeley, nos Estados Unidos. E o mais importante, né, ele iniciou as suas contribuições à Unicamp no ano de 1974, no antigo Departamento de Economia e Planejamento Econômico. Então, é uma contribuição que, na verdade, envolve um período de aproximadamente 44 anos, né, professor? De dedicação ao Unicamp. Quando seja jovem. Exatamente. É que o professor começou muito cedo, né? O professor, por fim, contribui ainda hoje com as atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui no nosso instituto, tendo cumprido o papel de destaque na formação de diversas gerações de pesquisadores e economistas brasileiros. Tá? Então, é uma grande honra ter o professor aqui conosco e fica aberto o convite para que o professor se apresente à casa mais e mais vezes, porque é sempre uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Passo a palavra então ao professor Braga.
Bom dia a todos, através da professora Simone e do professor Juliano. Agradeço aos colegas do SERI e do Instituto em geral, não só pelo apoio e comparecimento a esse evento, a esse dia que é essa conferência, conversa entre nós, como pelos vários movimentos que se têm feito ao longo do tempo na direção que a Simone assinalava, que é a de manter viva a tradição da economia política na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp. Tarefa essa que é árdua no mundo em que vivemos já há algum tempo, na verdade desde os anos 70, uma vez que o pensamento conservador, em geral e em particular na economia, ganha mais e mais terreno cada dia que passa. Portanto, exercer esse trabalho intelectual de pensar no capitalismo através da economia política é algo muito raro e muito, eu diria até mesmo hoje em dia, combatido, porque incomoda várias questões. E é um tempo muito difícil intelectualmente fazer isso, uma vez que, ao preparar essas observações que eu vou fazer hoje aqui, eu fui relembrando as várias passagens e momentos difíceis discutidos com meus mestres desde que eu cheguei aqui em 74 e ao longo da vida aí, e as várias releituras do grande fundador dessa tradição de pensar em economia política, que foi o Karl Marx. E é preciso ter cuidado com a palavra tradição, porque a tradição não significa que foi erguido um cânone lá atrás e ele é repetido ao longo do tempo histórico, através das mesmas categorias, como se fosse uma espécie de modelo imutável, através do qual você interpreta a dinâmica capitalista. Não. Tem que sempre haver esse movimento histórico que implica, estava relendo ontem algumas coisas, e trouxe aqui alguns livros, como observa o Lukács, num livro que é denominado Para uma Ontologia do Ser Social, implica esse trabalho intelectual ao qual eu fazer referência, implica você dar concretude cada vez mais às interpretações. E ele assinala nesse trabalho fundamental, tem também uma outra edição que é a dos prolegômenos para uma ontologia do ser social, que depois que ele escreveu esse livro, ele pensou, opa, eu preciso explicar melhor. Então isso é muito complexo, é um pensamento muito complexo, né? Na verdade, nós precisamos pensar nesse paradigma, nesse modo de pensar, nesse paradigma, como um paradigma da dinâmica contraditória, não é? Porque esse pensamento que o Marx dá partida, e muitos poucos autores conseguiram segui-lo com riqueza intelectual, é um pensamento que não se adequa ao não movimento, né? Não se adequa, portanto, a nenhuma noção de equilíbrio, por exemplo. Alguns marxistas, inclusive, chegaram ao absurdo de usar a ideia de equilíbrio no contexto de trabalhos supostamente marxistas ou de origem no Marx. Então, na verdade, é uma dinâmica contraditória que nos serve
nos tem servido de instrumento aqui no Instituto de Economia da Unicamp para interpretar a evolução do capitalismo mundial, para interpretar o papel e as características do capitalismo brasileiro inserido nesse capitalismo mundial e, portanto, tentar traçar cenários e trajetórias possíveis dessa evolução, sabedores de que, sendo essa uma dinâmica contraditória, ela traz, a meu juízo, ela traz uma questão gravíssima, que é o seguinte: a sociedade comandada sob o capital, ela não poderá sofrer, na verdade, radicalmente, uma transformação ou que seja feita através de alguma reforma. O que eu estou querendo dizer aponta na direção de um primeiro dilema que eu vou assinalar aqui logo em seguida. Mas antes eu queria só voltar um pouco, de novo, àquela linha que eu estava tomando há pouco, para assinalar que tratar das dinâmicas, dos dilemas do capitalismo contemporâneo à luz do paradigma da dinâmica contraditória implica um esforço que na verdade demandaria muito mais tempo do que o que nós dispomos aqui. Então, o que eu fiz? Eu procurei assinalar alguns pontos que eu considero como dilemas estruturais do capitalismo que vivemos desde os anos 70 para cá, porque são muitos, então selecionei alguns, e ao mesmo tempo alguns pontos que caracterizam esse modo de pensar no paradigma da dinâmica contraditória, que obedece a um método que alguns autores chamam do método genético. 2 pontos, um método que é lógico, histórico e dialético. Voltaremos a isso. Obviamente, essa complexidade a qual eu acabo de fazer referência, ela pode ser tratada apenas em parte numa conferência com as dimensões temporais que nós tivemos nessa manhã de hoje. Então, a primeira afirmação que eu fiz diz respeito ao fato seguinte: me pareceu importante salientar, quando eu preparava essa apresentação, que o que nós temos vivido nas últimas décadas, no capitalismo que aí está em curso, depois da queda do sistema de Bretton Woods, etc., eu vou tratar disso que é sabido, suponho, pela maioria de vocês, remete talvez a um ponto fundamental que está esse ponto colocado de uma maneira que merece reflexão no capítulo 24 do Marx, no volume 1 do Capital. Eu vou me referir, em primeiro lugar, a esse ponto, que é o seguinte: é o de uma contradição entre a propriedade capitalista e a propriedade social. Esse é o núcleo, a meu juízo, do problema ou dos dilemas que vivem as sociedades desenvolvidas e menos desenvolvidas, ou até mesmo subdesenvolvidas, no capitalismo contemporâneo, definido em termos de temporalidade histórica da forma que eu já mencionei. Então, me ocorreu que esse é o ponto central. A partir dele desdobram-se vários outros, e vários outros também vão surgindo dependendo de por onde você toma a questão. Mas esse é central. É central para a discussão que ele estava fazendo
ao executar a crítica da economia política e ao fazer uma análise profunda das engrenagens que moviam o capitalismo de seu tempo e que projetavam movimentos de caráter secular no pensamento dele, caráter secular esse que veio a ser comprovado conforme o transcurso da história. E é por isso que ele é atual. Porque muitos de seus insights intelectuais, alguns dos quais mais elaborados que ele teve tempo de vida para isso, e outros nem tão elaborados porque ele não teve tempo de vida para isso, são insights que iluminam o mundo contemporâneo. Essa que é a questão. Essa que é a questão. E é isso que incomoda tanto os adversários. É isso que incomoda tanto. É porque quem sabe usar o método desse paradigma da dinâmica contraditória de forma criativa e realista, chega a observações, a conclusões, a hipóteses, a teses extremamente incomodativas para o mundo vivido sob a ordem burguesa. E é por isso que incomoda. E, sobretudo, incomoda quando é percebido que estão envolvidos na discussão elementos que não tomam esse paradigma como um dogma religioso. E não fazem, não fizeram, não fazem do pensamento do Marx, desse paradigma, não fazem disso uma fé, uma questão de credo, uma questão religiosa. Esse é um mérito que a Simone assinalava no início, que os fundadores desse instituto tiveram, que as gerações que sucederam esses fundadores vêm procurando manter dentro do instituto. É óbvio que hoje há diferentes tendências aqui dentro, mas ainda há, e eu faço parte, fiz parte, estou aposentado, mas enfim, faço parte que estou aqui e pretenderei estar sempre que forças eu tiver. Pessoas essas, já de várias gerações aqui presentes, que têm procurado manter, além do que eu imaginava alguns poucos anos atrás, que seria possível. Eu já fui mais pessimista do que eu sou hoje com relação à capacidade de manter nesse instituto essa tradição, entre aspas. Porque há quem diga, isso não é tradição, pode remeter a uma ideia de cânone. Cânone é a repetição de argumentos, de categorias. Ora, mas esse método não é esse. Como chamou a atenção a Conceição em vários dos seus textos, se for preciso abandonar ou chamar a atenção a um determinado erro, façamo-lo. E tem gente que não. Tem gente que não. Cadê mais-valia? Se a mais-valia não aparece, o cara fica nervoso. Fica nervoso. Se você faz uma interlocução de Marx com Keynes, como Keynes era um homem a favor da ordem burguesa, embora acreditasse que ela fosse passível de reforma, coisa que o Marx não acreditava, por isso eu vou chamar a atenção para essa contradição fundamental da propriedade privada e social. Mas se a gente conversa com Keynes, a pessoa diz, não, peraí, que história é essa? O Keynes não tem uma teoria da mais-valia? Como é que você vai conversar com Keynes? E por aí vai, essas bobagens. Vou começar a entrar do meu jeito, aí depois edita esse povo. Não posso olhar disso, não tem jeito. Então, essa contradição da propriedade capitalista com propriedade social é algo seríssimo. Por quê? Porque o próprio capitalismo, no seu desenvolver, segundo ele fala, escreve e falava em seu tempo, vai desenvolvendo
ao longo de seus vários desdobramentos, a forma capital vai desenvolvendo esse caráter social da economia que vai se desdobrando ao longo do próprio capitalismo. O trabalho no capitalismo, ele passa a ser um trabalho, digamos, organizado socialmente, no sentido de que ele não é mais o trabalho de um indivíduo, mas é o trabalho de um conjunto de indivíduos que foram organizados na grande indústria e com a maquinaria, portanto, num processo de trabalho mecanizado, mas que é ao mesmo tempo um trabalho que em cada fábrica, em cada processo produtivo, é um trabalho de corte social, que é um conjunto de trabalhadores, de workers, que estão cooperando, dividindo tecnicamente e socialmente funções. Então há uma socialização do processo produtivo, segundo Marx observava, com razão. Tá? E de outro lado, o próprio capital, eu me lembro bem que nesses anos todos houve uma sessão, lá ainda não tinha sido feita essa reforma que foi aqui, ainda era no velho barracão que a gente chamava, não tinha nem ar-condicionado, acho que nem ventilador tinha, né, professor? Você acha que pegou o final dessa época? O que ele mostra ao mesmo tempo, Marx? Que há uma socialização do próprio capital, porque não é mais o capital individual, né? do entrepreneur, seus amigos e sua família, digamos, no máximo. Não, aí é o capital da sociedade que está lá. Surgiram as sociedades anônimas, correto? E não é a ideia cretina do pensamento convencional de que é uma democracia do capital na medida em que se abre as ações. Não, é um controle da massa de capitais, das massas de capital que são da sociedade, que vão estar nas mãos de poucos capitalistas que vão comandar os oligopólios produtivos, comerciais, financeiros e os grupos econômicos. O próprio caráter do crédito, para o Marx, vocês lembrarão que ele diz claramente em alguns capítulos que o crédito significa o seguinte: o indivíduo, o empresário, o capitalista que toma crédito, ele está dispondo do capital social, que é canalizado para ele através do sistema bancário. O crédito, portanto, para o Marx, é dispor do capital social. Ou seja, eu não disponho apenas, eu, empresário, do meu capital próprio e do capital próprio dos meus amigos ou da minha família, no máximo, digamos, familiares. Eu disponho de capital da sociedade, através do crédito e das instituições financeiras que se tornam tão gigantes quanto as instituições produtivas e comerciais, ou as empresas produtivas e comerciais. Portanto, você tem, de um lado, uma espécie de socialização do processo de trabalho, e de outro, você tem uma socialização do próprio capital. Quando eu usei isso nessa sala de aula, no velho barracão, teve um sujeito que ficou extremamente nervoso, que ele confundiu essa expressão que eu estava usando, repetindo Marx, citando Marx, na verdade, como se eu estivesse dizendo que era uma espécie de capital sob socialismo. Só para citar certos equívocos que são banais, mas que levam a muita confusão. Então, nessa passagem que eu vou ler alguns trechos para vocês, que eu resolvi usar aqui hoje, o que eu sempre usei nas minhas aulas, que vários de vocês participaram, sabem. E de repente puxar um texto ali, às vezes eu trago aqui uma montanha de papel e nem uso, né, Júlio? Mas às vezes é útil. Então eu provavelmente leio daqui a pouco uma passagem que é muito claro isso. Ou seja, então, essa é a grande questão, a meu juízo, que está posta.
e ela se desdobra praticamente, e isso volta à concretude que o Lukács, viu, Alex? O Lukács, eu estou citando o Alex porque nós comentamos muito sobre isso, fala essa concretude, ou seja, de você entrar no material histórico, capturá-lo através da teoria e das categorias, renovar categorias, criar novas categorias, que ele diz ser um lado fundamental do Marx e que tem a ver com a ontologia do ser social, ou seja, com o entendimento do ser ou dos seres sociais através dessa captura histórica que o modo de pensar exerce. Então, a propriedade privada demonstrou na crise recente, que está se desdobrando, não vou entrar em discussões conjunturais na minha exposição, estou fazendo discussões estruturais, tá? Queria deixar claro, esqueci de mencionar isso, eu não estou querendo discutir, no final, se vocês quiserem, até dou minhas opiniões sobre a conjuntura. Estou querendo discutir conjuntura internacional, brasileira muito menos, para não ficar mais nervoso, já tenho uma certa idade, né? A pressão começa a subir. Mas, enfim, o que está interessante é discutir as questões estruturais e ver como é que esse tipo de pensamento pode avançar, né? Então, nessa crise recente, aí, à guisa de exemplo, o que foi feito no desenrolar da crise, sobretudo essa dimensão financeira da crise, significou o quê? Um movimento contraditório de apropriação da riqueza pela propriedade capitalista, exacerbada ao ponto de ter produzido uma crise. Mas nesse processo de crise, o que foi ocorrendo? Foi ocorrendo um resgate por parte dos bancos centrais dos tesouros nacionais e, portanto, levando a um aumento das dívidas públicas nacionais que implicam o quê? Uma socialização dos prejuízos. E então, é nesse sentido que quis dar esse exemplo concreto para explicitar como, no fundo dos dilemas que estão presentes, tem a encabeçá-los, segundo o meu entendimento, na leitura do Marx, tem a encabeçá-lo essa contradição a que o capitalismo chega entre propriedade capitalista, não é propriedade privada. Depois voltamos a isso. A propriedade capitalista vis-à-vis da propriedade social. Tendo em vista que as formas desenvolvidas, e nós estamos vivendo, no final do século XX e início do século XXI, nós estamos vivendo experiências, observando experiências, eventos concretos que dizem respeito àqueles insights, aqueles insights que foram mais elaborados pelo Marx, tal como a negação do trabalho vivo, que foi bastante elaborado, ainda que não tenha vigência uma tendência ao declínio da taxa de lucro pelas razões que ele assinalou, então não enchemos a paciência de ninguém que ele... Não, mas escuta, é o declínio da taxa de lucro, pode até ter, mas por outras razões, que não acho que ele assinalou lá. E pegar uma outra categoria, que ele trabalhou muito pouco, não teve tempo, que é a amplitude que a formação de capital fictício, de riqueza fictícia, ganhou na sociedade. Agora, ao ser feito esse resgate, o que está explicitado ali? Está explicitado claramente que, como está presente essa contradição entre propriedade capitalista e propriedade social, você, na verdade, socializa, paga com recursos sociais, para usar palavras simples em português, com recursos da sociedade, você paga
e segura e impede a desvalorização da riqueza privada capitalista. Que, salvo engano, o pessoal usa a expressão para isso mais corretamente, socialização dos prejuízos. Então, mas isso é feito por quê? É feito porque se não forem executadas essas operações, se não forem executadas essas operações, o sistema caminha para uma crise de reprodução forte e para uma desvalorização de riqueza financeira e produtiva, operacional, violentíssima, como nos anos 30. Então, já que não segurou antes, quando a crise explode, tem que fazê-lo e se faz dessa forma, às custas do Estado, utilizando recursos que são, na verdade, recursos da sociedade. Então, mas qual é o problema? O problema que eu estou querendo salientar aqui é o seguinte, é de que nesse capítulo que eu mencionei a vocês, ele trata dessa contradição de uma forma que nos leva a pensar em diferentes caminhos. E, portanto, como em várias passagens dele, é necessário muito cuidado para não cair em algumas armadilhas, né, que determinadas formulações trazem. E muitas vezes as pessoas tomam o pé da letra e isso leva a equívocos. Então, defender junto a vocês esse raciocínio que eu estou procurando desenvolver. Isso está no capítulo 24. Né? Capítulo 24, que é o capítulo da chamada acumulação originária. Bastante conhecida de vocês, a expressão acumulação originária é bastante conhecida de vocês. Acontece que existe um tópico nesse capítulo, que é o tópico 7, e ele denomina esse tópico, de tendência histórica da acumulação capitalista. Veja bem, tendência histórica da acumulação capitalista. Não sei se muitos de vocês estão se lembrando desse tópico. E, portanto, ali, ele começa a fazer uma análise, retomando os tópicos anteriores, em que ele fez observações sobre a acumulação originária, quer dizer, a expropriação do trabalhador dos seus meios de produção e, portanto, a colocação por diferentes métodos e processos históricos. Isso aqui não é uma teoria da acumulação originária. Ele chama a atenção há diferentes caminhos. Não é o caminho inglês, não é em cima do caminho inglês que eu, Márcio, vou teorizar e dar uma teoria geral para vocês, prontinha e acabada, sobre a acumulação originária. Vocês que se virem, que vão estudar as histórias diferentes e vejam como se deu esse processo de acumulação originária. Correto? Mas nessa tendência, então ele recupera isso nesse tópico 7 e faz, portanto, a passagem da propriedade privada do produtor direto para a propriedade capitalista, que tem como contraparte o quê? Trabalhadores assalariados que já não possuem mais os meios de produção, possuem apenas força de trabalho para colocar à venda. E daí ele vai seguir um caminho que eu vou procurar citar algumas passagens. Então, após fazer esses movimentos anteriores, ele chega a dizer o seguinte: o caminho posterior da socialização do trabalho e da transformação da terra e demais meios de produção em meios de produção explorados socialmente. Então ele está falando o quê?
o salto da propriedade privada capitalista, ou simplificando, propriedade capitalista, para a propriedade social, porque ele está falando dos meios de produção e da terra explorados no sentido de utilizados socialmente, e ele insere, quer dizer, coletivos, e, portanto, a marcha posterior, eu estou lendo do castelhano para o português, pode dar umas tropeçadas aqui. E o caminho, a marcha posterior da expropriação dos proprietários privados toma uma nova forma. Então ele diz, na medida em que já avançou esses processos de socialização, a violência política, a violência armada, enfim, que foi utilizada na acumulação originária, não será necessária na expropriação que virá a ocorrer, segundo ele dizia a época, na passagem da propriedade capitalista para a propriedade social. Ou para o que seria, embora que eu saiba ele não usa esse termo, um socialismo de base produtiva controlada pela sociedade, apropriada pela sociedade. E aí, na sequência, ele vai falar o quê? Ele vai falar daquilo que vocês deverão se lembrar, ou já estão se lembrando à medida que eu vou falando. Esta expropriação leva a cabo o jogo das leis imanentes da própria produção capitalista, a centralização de capitais. Então, a centralização de capitais, vocês vão lembrar, eu relembrar, que é, na verdade, o que? É a expropriação de uns capitalistas por outros. Então, é quando ele chama a atenção para o fato de que o controle da propriedade da riqueza vai se concentrando cada vez mais em mãos de poucos, digamos assim. E ali, na verdade, o que está se fazendo é uma expropriação de uns capitalistas por outros, nas expressões dele. Okay? E aí eu vou me aproximando da frase do parágrafo que eu quero chamar a atenção e que, segundo eu afirmei aqui como hipótese, está no núcleo desses dilemas do capitalismo contemporâneo, segundo essa leitura. Então ele diz assim: acho que aqui vale ler o parágrafo inteiro. O sistema de apropriação capitalista, que brota do regime capitalista de produção e, portanto, da propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade privada individual baseada no próprio trabalho. Aí vem a história do método, lógico, histórico e dialético. Então, olha só, a expropriação do proprietário, da propriedade privada individual baseada no próprio trabalho é feita via a acumulação originária, que dá origem à propriedade capitalista. Mas a produção capitalista engendra, com o caráter de uma força inexorável, de um processo natural, sua primeira negação é a negação da negação. Esta não restaura a propriedade privada, que já foi destruída pelo quê? Pela propriedade capitalista, senão uma propriedade individual que recolhe os progressos da era capitalista. Uma propriedade individual baseada na cooperação, na posse coletiva da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. A transformação da propriedade privada dispersa e baseada no trabalho pessoal do indivíduo em propriedade privada capitalista foi, naturalmente, um processo muitíssimo mais lento, ou seja, o processo de acumulação originária foi um processo muitíssimo mais lento, mais duro e mais difícil do que será a transformação da propriedade capitalista, que em realidade descansa já sobre métodos sociais de produção. Então a produção está, desse ponto de vista, socializada, entre aspas, socializada, para não levar a equívocos. A transformação da propriedade capitalista, que em realidade descansa já sobre métodos, se apoia já, melhor traduzindo,
em métodos sociais de produção, em propriedade social. Então, é esse ponto que eu estava querendo chamar a atenção, o da transformação da propriedade capitalista em propriedade social. Então, os vários tópicos que a gente tem aqui para analisar, agora eu vou procurar fazer mais rapidamente, porque a ideia central, eu espero ter passado, a partir desse parágrafo, tem qual problema? Você pode dizer, pô, tá, moleza. Eu acho que vai ser muito mais fácil do que a acumulação originária, né, que se originou a propriedade capitalista ao usurpar o meio de produção do proprietário privado individual. Essa, com a base das formas desenvolvidas do capitalismo, já estão pondo a propriedade social, digamos assim, como algo que o próprio capitalismo gestou. Ele dizia, se dará muito mais rapidamente. Ali se tratava, lá na acumulação originária, da expropriação da massa do povo por uns quantos usurpadores. Aqui, a expropriação de uns quantos usurpadores pela massa do povo. Ou seja, a massa do povo vai expropriar uns quantos exploradores. Então, é ao mesmo tempo, ao meu juízo, uma passagem fundamental, porque ele está tratando da tendência histórica da acumulação capitalista. Veja bem, a força que ele atribuiu, ou que está atribuída a esse tópico que encerra esse capítulo. Então ele está, logicamente, pensando qual seria uma tendência histórica da acumulação capitalista, ou seja, cria bases sociais de produção que já apontam para a propriedade social, e a própria centralização de capitais também já vai apontando no sentido de um capital que é do conjunto da sociedade. A partir daí, ele é imbuído desse, digamos, otimismo analítico pelo qual se daria um salto em direção à propriedade social. Sucedeu o quê? Que não é nada fácil. Tá certo? Que não é nada fácil. Então, uma questão que, a meu juízo, logicamente, é central no movimento dele como um todo, e particularmente explicitado aqui nesse livro 1, revelou-se, como se sabe, historicamente, uma passagem extremamente complexa. Um economicismo, uma leitura economicista, que é outro ponto importante desse livro, cuja leitura eu recomendo, que se tiverem interesse em aprofundar essa discussão. Eu cheguei a comentar com o Alex, às vezes, de nós, com vocês, de a gente fazer um seminário sobre isso, acabamos não fazendo. Quem sabe a gente uma hora faz. Ele chega a chamar a atenção que o Marx passa pela economia, pelo estudo da economia, pela crítica da economia política, porque é por aí que ele achou, que ele considerou que ele conseguiria obter a concretude sobre o modo de ser do capitalismo. Ou, por aí, ele conseguiria construir uma ontologia do ser social que é o capitalismo. Porque o movimento dele não é um movimento meramente lógico e dialético, tal como o do Hegel. E eu não vou deitar falação sobre isso, porque eu não sou filósofo. Mas eu estou me apoiando no que eu estudei do Lukács. Mas, atenção, diz o Lukács, numa passagem aqui, não é legítimo transformar essa passagem que o Marx faz pela economia em busca da ontologia do ser social no capitalismo, não é legítimo transformar isso num economicismo.
certo? Então, essa observação em cima de um conjunto de passagens, e vale para essa aqui, é fundamental. Ou seja, o Marx não era um determinista. Um gênio dessa altura, dessa grandeza, não poderia ser um determinista como querem vários economistas, podem ser muito bem intencionados, mas que dizem bobagens sobre o economicismo em geral e muito mais, em particular, sobre o Marx. Então essa passagem, ela mostra uma contradição e como essa contradição vai marcar vários aspectos da vida capitalista ao longo da história, porque ele está falando da tendência histórica da acumulação capitalista. Mas sem economicismo, porque se fosse um economicismo, está certo, então haverá um evento na economia que produzirá essa transformação da propriedade capitalista em propriedade social, atingimos o socialismo. Beleza. Não precisa muito esforço. E tem um equívoco dele também aqui, ou tem, digamos assim, uma empolgação, tá certo? Analítica e porque tem um wishful thinking, como diz o Beluso, que é um futebolista, né? Isso é parecido com o Lula, um fã do futebol, vai dizendo. Ele diz assim: Braga, é o seguinte, toda hipótese, toda tese tem uma torcida, né? Tá certo? Então aqui nessa passagem tem ao mesmo tempo essa genialidade, que ele está mostrando como o anterior está gerando o novo, mas ao mesmo tempo, na hora de escrever, baixou uma torcida nele, ou que os americanos chamam de um wishful thinking, e ele soltou essa passagem em que ele diz que a mudança anterior foi muito mais lenta, mais dura e mais difícil do que será a transformação da propriedade capitalista em propriedade social. Aqui não, aqui, como diz a Conceição, diria a Conceição, tem um buraco. Aqui tem uma afirmação que pode levar a equívocos. Tem uma afirmação que pode levar a economicismos babacos. Entretanto, é uma afirmação, a meu modesto juízo, extremamente rica. E que, até onde eu entendo, vai também minha ignorância de tanta literatura que existe e que é divulgada hoje em dia pelas novas formas de comunicação, essa discussão que ele coloca aqui, da tendência histórica da acumulação capitalista, precisa ser mais explorada, não só por uma análise econômica imbuída desse método, como pelos pensadores em ciências sociais de diversas naturezas. Não é porque esse capitalismo, digamos, avançado no sentido de que as formas várias do capital que ele discutiu foram ao longo do século XX e estão ao longo do século XXI desenvolvendo-se velozmente. Os saltos tecnológicos ocorridos desde a segunda grande revolução industrial, lá na passagem do século XIX para o século XX, as transformações tecnológicas nós estamos vivendo correntemente. Nas últimas décadas prossegue, apesar da crise. A expansão da esfera da circulação financeira ou da circulação do dinheiro, do capital como tal capital, como ele chamava, que também se desenvolveu ao longo do século XX e continua se desenvolvendo, apesar da crise. Tudo isso faz com que nós sejamos testemunhas históricos dos dilemas que o capitalismo vive ao terem essas formas capitalistas que ele pensou, atingido níveis de desenvolvimento extremamente avançados. E por quê? Porque ele era um pensador capaz de
intuir intelectualmente, elaborar, ainda que parcialmente, processos que tinham, como eu disse já no início, tinham e têm fôlego secular. Então, esse é o primeiro, já gastei bastante tempo nisso, porque eu creio que eu acreditei que era importante e continuo acreditando que é importante esse ponto. Porque não imagina, é o neoliberalismo ou qualquer outra coisa do estilo. O que está acontecendo que existe uma dinâmica econômica de expansão e crise, como você me lembrava que eu tinha que explicitar como um dos temas dos dilemas do capitalismo contemporâneo, essa agudizada tensão entre expansão e crise. Ao mesmo tempo não tem um determinismo no sentido de uma estagnação, não é? Assim como não tem um determinismo no sentido de um steady state, de um crescimento sustentável, que só existe nos programas de partidos políticos ou na cabeça dos deterministas. Todo cara que está economista está fazendo programa de partido usa essa expressão que me irrita tremendamente, sobretudo quando vem um cara de esquerda. João, nós vamos montar um programa de governo que vai dar ao Brasil, aos Estados Unidos, ou whatever, um programa de crescimento econômico sustentável. Porra, quem não volta para o jardim da infância? Onde que tem desenvolvimento econômico sustentável no capitalismo? Só quando você tem um pós-guerra, você vai reconstruir uma nação, Alemanha e Japão, no século XX, não é? Ou quando você tem uma ameaça de um inimigo externo e você organiza o país para se transformar numa potência econômica e militar, a Alemanha na passagem do século XIX para o século XX, com Bismarck. E por quê? Não era um catch-up. Tu vai fazer o catch-up, não é isso. É que ali no contexto europeu, quem mandava? Certo? Inglaterra. Então o que os alemães fizeram ali? Eles organizaram, alguns marxistas até chamaram de capitalismo organizado. Organizaram por um determinado período o que foi a industrialização alemã e que levou então avante a potência alemã ao longo do século XX até os dias de hoje. Então, é isso, no centro desses conjuntos de dilemas que a gente pode discutir, estão essas questões que eu, a meu juízo, tentei resumir aqui. Agora eu vou tentar seguir alguns outros tópicos e fazer relações, ou não, mas no medida do possível procurar fazer relações entre esse movimento e os outros problemas que valem a pena ser mencionados. Eu diria que há duas outras questões que, para a América Latina e para o Brasil em particular, né, o mestre Celso Furtado foi quem até as vésperas de morrer continuou assinalando o problema, que é, na verdade, a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Eu entendi do subdesenvolvimento não apenas como uma questão da pobreza, da miséria, da concentração de renda, da concentração de riquezas, mas senão como um fenômeno mais estrutural que envolve determinações que estão presentes no próprio conjunto desse capitalismo no plano mundial. Então, as circunstâncias desse capitalismo contemporâneo estão, na verdade, fazendo o quê?
Só relembrando com vocês tópicos que são conhecidos para que a gente eventualmente possa discutir. Ou seja, a meu juízo é preciso prestar atenção para o fato de que, na verdade, ao longo desse processo que se está vivendo, nas últimas décadas, você tem sociedades que conseguiram, na verdade, passar por um processo de industrialização, mas que estão vivendo nos últimos tempos um processo de regressão estrutural. Estão perdendo, na verdade, estão perdendo aquilo que ganharam ao longo de décadas. Então, ou seja, a própria industrialização, como o Brasil evidentemente é saldo aos olhos, a própria industrialização, pensada como um momento em que você autonomizou a capacidade de geração, de acumulação e reprodução ampliada no interior de um território, com os 3 departamentos de produção, no capitalismo que nós estamos vivendo, isso não assegura essa continuidade. Não é? Isso não assegura essa continuidade. Então você pode, de fato, observar países que conseguiram grau de industrialização avançado e, no entanto, que podem e que já vivem um processo de regressão estrutural. O que tem a ver com esse conjunto geral de movimentos que o capitalismo está vivendo. Tá? Ao mesmo tempo, o fenômeno que o Paulo Lourenço já chamou a atenção num determinado momento, que é a inserção de características de subdesenvolvimento no interior de países que antes eram apenas considerados como países desenvolvidos e países avançados. Não é? Então, na verdade, nesse segundo ponto, não só a questão da concentração brutal de renda e riqueza, aí cada um escolhe a fonte que quiser, porque há dados já em bastante número suficientes para mostrar isso, mas escolha a fonte que quiser e vá verificar o que está acontecendo nos países que nós chamávamos até poucos anos atrás de países avançados e desenvolvidos. Estou me referindo, evidentemente, ao crescente número de pessoas em alguns países europeus e nos Estados Unidos e no Canadá, que sofrem com o processo de avanço da concentração da renda e da riqueza, a qual implica, juntando com a questão da relação capital-trabalho e do progresso técnico que elimina postos de trabalho, fazendo com que você tenha cidadãos completamente jogados, digamos, de uma certa forma, no lixo da história. E aí tem uma questão, de novo, social da maior gravidade, Paulo está estudando isso, Paulo Wolff, e que, a meu juízo, remete a essa questão. Como é que você resolve isso? Tem várias discussões, a Simone acabou de conduzir aqui um seminário sobre a questão, isso remete à questão do emprego, obviamente, que era uma discussão fundamental dele. Em função da negação do trabalho vivo. Agora, então, nesses tempos que têm se sucedido ultimamente, ambos problemas, ou seja, a negação do trabalho e o empobrecimento e a inserção do subdesenvolvimento nos países desenvolvidos aparece como uma questão relevante. E o que é, ademais, preocupante nesse ponto em particular, relembrando com vocês coisas também sabidas, é que a capacidade dos Estados nacionais em lidar com essas questões é uma capacidade que é restringida pelo próprio movimento de resgate que é feito quando dessa inexorável tensão entre expansão e crise se manifesta mais agudamente e os tesouros nacionais, os bancos centrais e a dívida pública tem que entrar para fazer esse resgate.
Então, isso nos remete, nos leva imediatamente para qual outra questão? A questão da política econômica e da política social. Eu vou começar a acelerar o passo aqui porque eu vi que já falei demais. Nos leva para isso. E aí, o que é preciso salientar, vocês sabem, mas é só para relembrar, é o seguinte, que eu não posso separar a política econômica da política social. Eu tenho uma política econômica que simultaneamente define como está enquadrada ou não a questão social no interior dela. Não é? E essa tal história da austeridade, que está posta mundialmente, e que na minha cabeça tem raízes nessa contradição inicial que trabalhamos aqui, da propriedade capitalista e da propriedade social, essa política de austeridade é uma explicitação disso e do fato de que, na verdade, politicamente e do ponto de vista do poder, a manifestação desses segmentos excluídos, digamos, para simplificar e ganhar tempo, por diferentes formas e empobrecidos de diferentes maneiras, encontram qual expressão política? A dificuldade que você tem encontrado de verificar no âmbito da democracia a vigência de partidos políticos, a emergência de forças políticas que tenham consistência no tempo e cresçam em sua capacidade de enfrentar o poder exercido pelos donos da riqueza e por essa propriedade capitalista que toma conta não só dos âmbitos relativos à produção, dos valores de uso necessários à reprodução da vida humana, quanto toma conta da esfera que cresce cada vez mais, como salientou a Conceição em vários dos livros dela, que é o mundo da riqueza monetária e financeira. Tá? Então, austeridade para quê? Lá e cá. Né? Austeridade para resolver os problemas da propriedade privada. Então, aí leva uma discussão complicada, que também não é a que eu posso tecnicamente realizar, mas que é a relação entre essa questão e o problema dos partidos na democracia tal como nós conhecemos até os dias de hoje. O que leva a que pensar a emergência ou reemergência de movimentos totalitários bastante preocupantes, esse fato não seja desconsiderado com a gravidade que ele tem. O sinal mais evidente parece ter sido, nesse final de semana, as notícias que chegaram sobre as eleições do parlamento sueco, em que os neonazistas assumem, pelo que eu creio, pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial, o partido neonazista, chamado ironicamente de Partido Democrata, não é isso? Assume posições importantes no parlamento sueco. E aí, quer dizer, só para arrematar esse ponto, a questão da política econômica, né? E aí, na política econômica, com essa orientação que nós estávamos um pouco comentando, que vocês certamente trabalharam já em várias oportunidades, a coisa da política econômica marcada pela dita austeridade, que não, a austeridade é um nome fictício, né? É austeridade contra a maioria da população. Mas não é austeridade para a propriedade capitalista, mas proprietários do capital, como sabemos. Tá? Que é a discussão dos partidos políticos, né? Como eu disse, para a qual eu não tenho capacitação técnica de fazer. Então,
Quer dizer, não é só no Brasil onde isso atinge áreas grotescos, né? Mas é nas próprias nações mais avançadas desse tipo de democracia representativa. Tá? Basta minimamente pensar no que tem acontecido com o Partido Republicano, ao qual já pertenceu nada mais, nada menos do que o Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Portanto, era um partido republicano que se prezava, né? Digamos assim, e o que também vem acontecendo com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, nós temos uma questão aqui de uma grande complexidade, e para o que? Só vou citar. Não tenho estudo suficiente para utilizá-lo. Para o que, dentro desse paradigma que nós estamos trabalhando, qual é a figura que emerge? É a do Gramsci. Tá? É a do Gramsci. Tá certo? Então, um ponto importante que eu considerei importante salientar aqui estou chegando ao final. O outro ponto que também já comentamos em vários seminários, já comentamos em sessões de aula, que é muito desconcertante e desconsiderando a minha ignorância, talvez não tenha sido enfrentado ainda devidamente, é o fato de que nós temos efetivamente uma globalização capitalista de grande magnitude. No início dessa discussão da globalização, eu sempre digo isso, vou repetir, né? Parte da esquerda diz, não, isso é a velha internacionalização capitalista, que já existiu lá na passagem do século XIX para o século XX, no início do século XX, etc. e tal. Depois as pessoas foram estudando mais a sério, sobretudo o pessoal da tradição de economia política, aqui no Brasil e mundo afora, e foi se dando conta de que, de fato, existe um processo de nova natureza, que é uma globalização capitalista, que implica uma interdependência produtiva, implica uma interdependência monetária, implica uma interdependência financeira, implica, enfim, uma interdependência muito grande. Mas o que acontece em simultâneo com isso, ademais de empurrado por decisões dos grandes grupos econômicos acerca do progresso técnico e da divisão internacional do trabalho? Acontece que, por esses conjuntos de determinações, certos territórios vão sendo deslocados do eixo dinâmico do capitalismo no nível internacional, considerada essa interdependência que nós podemos simplificar dizendo uma globalização capitalista. Então, é um outro elemento de grande complexidade que está posto. E que não é, até onde eu entendo e até onde eu li, não é solucionável no plano das políticas nacionais, apenas. Claro que as políticas nacionais são importantes, como vários países têm demonstrado. Não só a China, mas outros países. Você participar dessa interdependência a partir de uma política nacional que inclua, de fato, um projeto nacional, um projeto de nação, um projeto nacional de desenvolvimento. Que, voltando ao Brasil, falando do Brasil, que não se viu nos últimos anos. Vamos falar, português não se viu. Em nenhum dos governos. Se teve uma melhoria do apoio às populações miseráveis, carentes e de baixa renda, sem dúvida nenhuma, mas já estão retrocedendo. Então, e mesmo os países que têm políticas nacionais mais poderosas, do ponto de vista da defesa do território enquanto gerador de riqueza,
gerador de prosperidade, é inequívoco que você precisa de uma institucionalidade, não estou dizendo nada de novo, estou só relembrando, de uma institucionalidade que seja supranacional. E em cuja direção tem se avançado no quê? Não consigo ver. De novo, tirando a minha ignorância, mas não consigo ver. Acho que existe só tem sido, na verdade, crescentemente, eu diria até desmoralizadas, tais como a Organização das Nações Unidas. O que é aquele Conselho de Segurança? Qual é a importância dele? Nas guerras às quais necessariamente se chega por esses vários dilemas que a gente está comentando aqui. O Fiore está organizando vários seminários, está com uma espécie de obsessão com a coisa da guerra. Então, não sei se vocês estão sabendo, mas eu tenho recebido muitos e-mails dele citando inúmeros textos que têm sido produzidos pela equipe com que ele está trabalhando, etc. Então, e vários seminários discutindo a questão das guerras. Porque, enfim, por razões que vocês sabem, que esse quadro necessariamente leva. Enfim, caminhando também sem papo furado, em direção a 2 pontos sobre os quais o Juliano até numa conversa me chamou a atenção. Um deles é a questão do Estado e do mercado, né? Porque o pessoal fala muito assim, não, porque isso é o neoliberalismo, isso é o neoliberalismo, isso é o neoliberalismo. Sim, mas é um neoliberalismo, digamos, unidirecional ou um neoliberalismo bastardo, por razões que já dissemos, né? E já conversamos várias outras vezes, vários de nós aqui. Porque Estado e mercado, sobretudo, para não ir mais longe, né? Porque se for mais longe, aí via Brodel, por exemplo, você vai contradizer e ver de um outro ponto de vista esta relação entre o poder e o dinheiro. Mesmo antes do capitalismo industrial nascer na Inglaterra e ser considerado por Marx só a partir dali não como capitalismo, que ele não usava essa palavra, mas como o mundo da propriedade capitalista, né? Sobretudo a partir dos 30, o Estado e o mercado são um único objeto. Então não tem uma relação de exterioridade entre Estado e mercado. Quer dizer, Estado e mercado constituem do ângulo da economia política, né, o campo do econômico, ele necessariamente está marcado pelas articulações diferentes que se vão dando ao longo do tempo histórico entre o Estado e o mercado, mas sempre algum tipo de articulação existe. Então, separar não é da nossa perspectiva analítica fazê-lo. E é importante tratar desta forma porque, assim, várias outras questões, tais como aquelas relativas à integração entre política econômica e política social, podem ser pensadas de maneiras diferentes. E, por fim, um outro elemento que torna mais complexo aquele processo lido no texto de Marx, de transformação da propriedade capitalista em propriedade social, é o fato de que o capital, como um todo, está determinando esse conjunto de problemas que nós estamos falando. Ou seja, eu estava lendo as notas de aula do Beru sobre o paradigma um curso que ele deu aqui, que eu fui assistente dele uma das vezes,
Eu curso paradigmas, passei para vários de vocês as notas de aula que foram transcritas por alguns alunos. Eu estava relendo as aulas deles sobre o Marx para me reatualizar a exposição de hoje. E aí ele diz assim, não adianta, por essa ótica do paradigma da dinâmica contraditória, você pensar assim, bom, então vamos buscar uma regulação para o sistema bancário, ou para o sistema financeiro como um todo, mais amplo, né? Que hoje tem uma complexidade de instituições, enfim, de formas financeiras. Vamos pensar, não adianta. Ele diz lá, isso não resolverá, ele não diz nessas palavras, mas digamos, usando, ele não resolverá essa necessária tensão entre expansão e crise que a dinâmica contraditória leva. Então não vamos pensar em regulação nenhuma. Não é isso. Tentemos fazer o que for possível quando se consegue ter influência nesse interior dessa relação extremamente complexa que é entre Estado e mercado. Então, como eu dizia no início, e talvez alguns tenham se assustado com isso, para esse paradigma aqui não tem conversa. Ou você faz a transição da propriedade capitalista para a propriedade social, ou você conseguirá assim ter momentos em que é possível fazer uma maior regulação e regulamentação dos capitalismos nacionais e das transações internacionais, como em Bretton Woods, no sistema Bretton Woods, não é? Mas salvo são curtos tempos históricos, considerando a história em toda a sua dimensão, nos quais isso se torna possível, mas é por dentro mesmo que isso é corrido. Já foi dito também, já assinalei várias vezes, que o próprio Minsky, que não tem nada de marxista, mas que certamente deveria conhecer o Marx, só que eles não podem citar, porque senão eles são very haters, muitos americanos, é comunista e tal, essas coisas. O próprio Minsky, ele se mostra melhor que eu, as várias sugestões dele de regulamentação financeira, etc. Se eu não me engano, a própria definição de inovação financeira, não sei se é dele aqui, mas enfim, se não for, está valendo, as inovações financeiras são o quê? Elas são formas que o mercado encontra de ir contornando as leis existentes que restringem a liberdade que o capital deseja ter totalmente. E a ideia é essa, que o capital seja de fato totalmente liberto. Esse é o ponto deles, certo? Mas as inovações financeiras são justamente esses caminhos que eles encontram e vão, na verdade, surgindo com novos elementos, com novas instituições, com novas formas de produzir dedelinha, digamos dessa maneira. E depois vem, na sequência, a legislação para sancionar isso, tentar regular e assim por diante. Mas o último ponto, afinal, o Juliano me lembrava ontem à noite, é o seguinte: é a simplificação que alguns fazem ao denominar que existe uma espécie de capital do bem e capital do mal. Então, o capital do mal é o capital que eles chamam de financeiro, enquanto que, na verdade, o próprio conceito de capital financeiro é a fusão das formas parciais do capital, segundo o Hilfe. Então, nem é correto dizer isso. Você pode dizer o capital, sei lá, monetário. Então, ou seja, da maneira como está tudo entranhado, né, nas articulações da década de 70 para cá, entre o capital, quando Marx chamava, o capital comercial, o capital industrial e o capital bancário, estão articulados no interior dos grandes grupos para exercer a tal da dominância financeira. Então, na verdade, eles já constituem uma categoria que tem que superar aquele corte que o Marx fazia entre capital industrial, capital comercial e capital bancário. Isso está unificado no controle dos grandes grupos capitalistas.
assim como, a meu juízo, tem que superar o corte que seja o Keynes, seja o Schumpeter fazia entre o entrepreneur e o capital bancário. E o rentismo contemporâneo não é o rentismo lá de trás, tá certo? Não é nem o rentismo, a meu juízo, que o Keynes viu. Esse aqui, se é para usar a palavra rentismo, eu diria assim, é um rentismo que torna a liquidez, não é um problema mais só da preferência pela liquidez, mas que a liquidez passa a ser um elemento estratégico que os grandes grupos têm que deter para travar a concorrência. Então, uma vez discutido com a Conceição, eu disse, pois é, então é assim, o progresso técnico e as operações financeiras, e eu acrescento aqui, inclusive da obtenção da liquidez, propriamente dita, são simultaneamente igualmente importantes. Então não pode mais haver, como me lembrava o Juliano ontem, coisa que eu tenho falado muito também, o capital do bem e o capital do mal. Então o capital produtivo é o bom capital. E de lá vem os bons patrões. E o pessoal da área financeira é o pessoal, os capitalistas, os assalariados da área financeira não, mas os capitalistas da área financeira são os demônios. Então vamos tratar os demônios que a situação está resolvida. Não, ficou mais complexo. Ao ocorrer essa fusão, que o Hilfeld chamava da fusão das formas parciais do capital, na figura do capital financeiro, que é a lógica que comanda esses grandes grupos econômicos, quer eles sejam da indústria, do banco ou do comércio, ao estar feita esta comunidade de interesses, para usar um outro autor, a tal da transição da propriedade capitalista para a propriedade social torna-se ainda mais difícil. E, portanto, quero terminar dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo dizer o que eu acho que me veio à cabeça nesse exato momento, que é assim, para resolver esse conjunto de problemas, fora os vários outros que não foram listados, que foram dados hoje aqui, seria necessário, a meu juízo, pela lógica, se você está na lógica desse paradigma da dinâmica contraditória, seria necessário fazer a passagem da propriedade privada para a propriedade social. Para enfrentar de fato esse conjunto de problemas. Eu não estou querendo dizer com isso que não se deva fazer inúmeras iniciativas que podem, evidentemente, melhorar a vida de diversos cidadãos no dia a dia que corre. Porque não dá para ficar sem enfrentar isso. Tá? Então, vale tudo. Todas as tentativas são válidas. Mas eu estou dizendo, do ponto de vista estrutural, por essa lógica desse paradigma aqui, a questão é assim, ou você faz a transformação da propriedade capitalista em propriedade social, ou a humanidade sofrerá diferentes tormentos e calvários no decorrer da história. Com diferentes tipos de guerra, com diferentes problemas migratórios, com diferentes problemas que a crise traz, dentre os quais os mais dramáticos é o desemprego e a inexistência de fontes de poupança para transitar nesse desemprego. E nesse paradigma é isso que está dito a meu juízo. Ou seja, esse sistema não se deixa reformar, ou melhor, as reformas que são feitas, ele próprio tem lógicas internas. Atenção, não é um economicismo,
Não é só a inovação financeira que vai resolvendo. São as articulações de política no âmbito dessa unidade que é a relação entre Estado e mercado. Né? Então é uma questão de economia política. Não é que o Estado vai fazer uma intervenção, intervir no que se ele já faz parte do jogo. Ele já é, junto com o econômico, o objeto. E ademais, como disseram vários autores, inclusive o Chaplin, na linha do Keynes, no plano metodológico, né, o domínio econômico no qual devemos inserir essa articulação Estado-mercado é um campo aberto, não é um campo fechado. O campo aberto é o quê? A história, no sentido geral. Não é? No sentido geral. Como diz o Fernando Novaes, você tem as várias esferas da existência, a econômica, a política, etc., mas a história é pensar esse conjunto de esferas da existência. E para a economia política, como é aberto o domínio econômico, você sempre tem, do ponto de vista lógico, aberto um espaço para a indeterminação. Ou seja, o modelo não fecha. E quando o modelo não fecha, as pessoas, e sobretudo os economistas, ficam muito nervosos. Mas é assim, o modelo não fecha. Nem para o Marx, nem para o Keynes, nem para o Minsky, eu diria nem para o Kaletz. Claro que com o Marx e com o Keynes, por razões muito mais complexas que esses dois gênios formularam. Obrigado.